48 Guild Wars capítulo 142, Ikari e Draco 3 Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. Quando Ikari ouviu isso, sua respiração parou ligeiramente enquanto seus olhos giravam. Como ela poderia não entender o significado mais profundo da pergunta de Draco? Ikari sabia sobre sexo, mas era tão hábil em interações sociais com o sexo oposto quanto um Nate. Ela entendia de sexo e parto, então as palavras de Draco a impactaram. Bem. Ikari ficou com a língua presa. No caso de Roma, ela já havia perdido a primeira vez para ele, sem falar que estava ansiosa por tais atos com Draco quase tanto quanto Eva. Ikari, porém, era virgem em todos os sentidos da palavra. Se ela fosse um cara, ela já teria passado de apenas uma mágica há muito tempo e seria reconhecida como uma poderosa arquimaga em nada inferior a um certo mago cinza que adorava enviar pessoas pequenas em aventuras suicidas. Draco viu o desconforto dela e percebeu que essa pergunta poderia ter sido muito mal feita. Afinal, ela tinha acabado de aceitar seu sofrimento, então tornar as coisas levemente sexuais nos próximos minutos foi. Draco sorriu e balançou a cabeça. Está tudo bem, podemos discutir isso mais tarde. Ikari ouviu isso e se sentiu mal. Mesmo que Draco afirmasse que estava tudo bem, ela sentiu como se tivesse falhado em alguma coisa, então se preparou e respondeu de qualquer maneira. Acho que o período de gestação das nossas duas espécies deve ser de cerca de 3 anos. As sobrancelhas de Draco se ergueram. 3 anos no mundo Boundless foram cerca de 9 meses no mundo real. Em outras palavras, se ele engravidasse Ikari agora, ela e Eva dariam à luz quase ao mesmo tempo. Seu filho com Eva, além de ser real, seria uma entidade de puro poder, possuindo as características de um diabo, anjo negro, demônio com chifres, serpente divina, deusa do sol, entidade celestial, governante abissal e modelo de luz. Em outras palavras, tanto Yin quanto Yang estariam presentes em um pequeno corpo. Pelo que aprendeu sobre dragões negros e dragões brancos, eles eram caracterizados por suas respectivas energias elementares, que eram destruição e criação. Tal criança possuiria o poder ofensivo final com o poder defensivo e de apoio final. Essa criança seria extremamente parecida com a criança Yang que ele teve com Eva, mas com um sabor um pouco diferente, e mais fraco. Draco pensou sobre isso rapidamente e sorriu levemente. Isso foi coincidência demais para ser a vontade do céu, especialmente porque Lúcifer e Amaterasu enfatizaram que tal coisa não existia. Ikari viu o sorriso de Draco e entendeu mal. Ela sentiu que ele estava feliz por eles poderem ter um filho tão rapidamente. Em escala, a maioria dos dragões deu à luz após 10 a 15 anos, mas a relação entre os dragões preto e branco era muito especial. Ikari rapidamente mudou de assunto ao se sentir envergonhada. Discutir a gravidez e o nascimento com quem era seu parceiro era uma mistura de emocionante e preocupante para a maioria das meninas, e ela não era a exceção. Draco, você me contou muito sobre você, mas isso foi por procuração. Quero saber mais sobre você, as coisas imediatas que você pode me contar. Quem é você? Ikari perguntou honestamente. Draco analisou a pergunta dele e respondeu lentamente. Eu sou Draco e ainda não tenho sobrenome. Minha identidade é um pouco dispersa, pois fui um órfão comum por um tempo, depois me tornei o prodígio de alguma linhagem familiar, depois descobri que sou um clone de um certo deus. Parece que minha existência continua se tornando cada vez mais única à medida que continuo com minha vida. Draco falou isso com diversão. Também tenho uma personalidade muito calma e madura que foi nutrida pelas minhas experiências. Por muito tempo fui um sujeito insensível e angustiado. Então tem um lado extremamente sombrio que se mostra de vez em quando. Lado que mostro aos meus amigos e familiares mais próximos, incluindo você. Meu objetivo na vida é alcançar o auge do mundo e criar um lugar seguro para minha família existir. Isso inclui este mundo e o mundo dos deuses. Como eu disse antes, existem conflitos e divisões entre nós, mesmo lá em cima. Minha maior força deveria ser HM. Eu diria que deveria ser meu talento. Tenho tanto talento e potencial que mesmo quando estava acorrentado por vários laços, ainda cheguei ao topo uma vez. Agora que quebrei tudo essas algemas, meu retorno é ainda mais rápido. No entanto, minha maior fraqueza é minha mente. Tenho 3 tipos de fluxos de pensamento em minha cabeça, todos competindo pelo poder.
As pessoas no mundo dos deuses chamam isso de transtorno de personalidade dividida. Por causa desse caos, alguns atos que realizo podem não fazer sentido para os outros ou até mesmo parecer incomum vindo de mim, mas eu ainda faço isso. Como você viu antes, tenho poucos gostos. Gosto de paz, gosto de desenvolver e construir coisas, gosto de fazer artesanato, também gosto de batalhar de vez em quando. Ver. Quanto ao que eu não gosto, deveria ser traição. Já sofri muito com isso antes, embora no final das contas tenha sido um mal-entendido. Não gosto de ser desprezado e não gosto de ser tratado de maneira inadequada. Draco parou ali e sentou-se com os olhos voltados para o teto. Ele havia falado o que ele sentia ser constituído e se sentia esclarecido por isso. Foi um processo extremamente bizarro sentar-se e quantificar a si mesmo, suas ações e seus pensamentos para outra pessoa. Isso tornava a pessoa extremamente autoconsciente naquele momento, e eles perceberiam dois pontos-chave. A primeira era que eles tinham traços e características que nunca pensaram ter ou que normalmente optaram por ignorar. Perceber essas características os tornou conscientes de seus próprios defeitos e pontos fortes, graças a eles. A segunda era que eles realmente sabiam muito pouco sobre si mesmos. Não importa o que acontecesse, era o espectador quem teria a visão mais clara. O que uma pessoa sentiu que poderia ser sua falha pode não ser realmente uma falha, e o que ela sentiu que poderia ser uma força pode acabar sendo uma fraqueza. Enfrentar isso permitiu que as pessoas amadurecessem mais rápido, e Draco não foi exceção. Ele se considerava bastante esclarecido depois de tudo que passou em sua vida passada e nesta, mas de repente percebeu que tinha mais espaço para crescer como pessoa, e não apenas como combatente/jogador/criador. Ikari parecia ser uma mistura de confuso e iluminado também. Draco saiu do seu torpor e observou-a em silêncio. Por que você não faz o mesmo então? Ele perguntou levemente. Ikari ficou surpreso com sua pergunta. Eu deveria fazer o mesmo com o quê? Diga-me quem você é, usando os mesmos critérios que eu. Ikari fez uma pausa para pensar. Ela passou muito mais tempo do que Draco pensando em como se quantificar adequadamente, já que ela nunca havia feito esse tipo de análise introspectiva antes. Meu nome é Ikari Ryuzuki. Sou a sétima filha de Goranon, o deus dragão dos elementos, e de Mara Ryuzuki, uma dragonesa branca de posto supremo. Eu tinha 10 irmãos até aquele evento e 7 outras mães. Ikari respirou fundo antes de continuar. Sou gentil e muito empático. Não gosto de prejudicar outros seres e prefiro ajudar os outros da melhor maneira que posso. Meu objetivo é reconstruir a raça do dragão. Não quero vingança nem nada porque não gosto de ódio. Ikari parecia incerta ao dizer isso, sabendo que soaria bizarro aos ouvidos de qualquer pessoa que ouvisse. Afinal, a única coisa que deveria estar em sua mente 24 horas por dia, 7 dias por semana, era como se vingar de Sigurd. Mas ela não queria isso. Ela só queria construir sua raça até a antiga glória. Se alguém quisesse vingança, a escolha era deles, mas ela não estava interessada em tal coisa. Minha maior força é a minha empatia. Posso sentir a dor de outra pessoa e ajudá-la a superá-la, embora naturalmente não possa fazer isso por mim mesmo. É por isso que preciso de você. Minha maior fraqueza é que sou ingênuo. Foi o que meu irmão mais velho me disse uma vez, meio brincando, mas não posso negar que ele está certo. Sei muito pouco além do que meu pai ou meus irmãos ensinaram. Então não tenho ideia de como o mundo exterior funciona. E muito do que me ensinaram pode já estar desatualizado. Gosto de curar e cantar. Também gosto de explorar coisas e descobrir coisas novas. Valorizo essas experiências raras, pois as considero uma das lembranças mais felizes com minha família. Gosto de estar perto de pessoas de quem gosto, como minha família, e agora você. Não gosto de dor e de prejudicar os outros. Odeio ficar preso em um lugar por tanto tempo. Odeio ficar sozinho sem ninguém que amo perto de mim. Ikari encerrou seu próprio compartilhamento e ficou em silêncio. Ela finalmente entendeu como Draco se sentiu quando compartilhou seus próprios detalhes com ela, bem como os dois pontos-chave que todos reconheciam. Teve um efeito mais forte no amadurecimento da mente dela do que no de Draco. Principalmente porque ela percebeu o quão ingênua seria nessa nova situação e quanto ainda havia para aprender sobre o mundo. O segredo da maturidade era simples.
Bastava perceber que eles não eram tão perfeitos quanto pensavam e teriam dado o primeiro passo no caminho da maturidade. Draco sorriu e colocou a palma da mão no ombro dela. Antes que Ikari pudesse dizer o que estava acontecendo, ela de repente sentiu uma mudança no espaço quando foi depositada ao lado de Draco em uma área montanhosa aleatória. Ela se virou para Draco sem entender, perguntando-se como eles chegaram lá e por que ela foi trazida até lá. Ela notou que onde eles estavam era o pico da montanha, que mal tinha espaço suficiente para seu verdadeiro corpo ficar deitado. Porém, como humanoide, era bastante espacial. Draco sorriu para ela, um sorriso que fez o coração de Ikari bater mais forte quando ela sentiu algo se agitando dentro dela. As próximas palavras de Draco confirmaram suas suspeitas. Já que completamos o Dragobond, é natural que o devamos consumar a cerimônia, não? O coração de Ikari começou a bater forte em seu peito quando ela foi confrontada com o mesmo cenário que toda jovem enfrentava, que foi sua primeira vez. Normalmente, a maioria seria tímida ou assustada, e Ikari também se enquadrava nessa categoria. Alguns ficariam entusiasmados ou ansiosos, e Ikari também sentia isso. Muitas emoções e pensamentos agitaram seu corpo e mente, deixando sua pele avermelhada enquanto sua respiração ficava um pouco mais pesada. Eu sei. Ela murmurou fracamente. Draco colocou a mão sob o queixo dela e inclinou o rosto dela suavemente. Você não quer passar sua primeira vez comigo? Ikari olhou em seus olhos vermelhos pulsantes e sentiu sua mente se esvaziar lentamente enquanto falava honestamente. Eu quero, mas... Mas você ainda não está pronto, certo? Draco perguntou. Ikari assentiu levemente, com uma expressão culpada no rosto. Não sei se estou. Draco soltou o queixo dela e suspirou com uma expressão compreensiva. Então esperarei que você esteja pronto. Não há necessidade de pressa. Avise-me quando estiver confortável o suficiente para concluirmos a cerimônia. Draco não quis dizer nada com suas palavras, exceto que ele entendia a situação dela e estava disposto a esperar. Afinal, ele havia sido treinado por Sublime Maria, então entendia o tipo de luta que as mulheres enfrentavam nesse momento crucial de suas vidas. No entanto, Ikari entendeu de forma diferente. Ela sentiu como se tivesse decepcionado muito Draco e falhado em seu dever. Isso a fez se sentir muito mal e envergonhada no fundo, e ela mordeu o lábio. Foi uma linha de pensamento estranha, mas foi assim que ela processou. Draco não tinha ideia do que ela estava pensando, enquanto se preparava para afastá-los novamente após o tempo de espera para reiniciar a habilidade de pescar. No entanto, ele sentiu Ikari agarrar seu braço com força enquanto sussurrava em seu ouvido. Eu não me importo se fizermos isso agora. Draco ficou surpreso ao ouvir isso e percebeu que ela se recusava a fazer contato visual com ele depois de concordar. No entanto, Draco balançou a cabeça e falou gentilmente, não, você não está. Posso ver em seus olhos, que você se oferece para fazer isso por culpa e tal coisa é um grande insulto para mim, mas mais importante para você mesmo. Dê um tempo. Você acabou de ser libertado do que devem ser séculos, se não milênios, de solidão no que era basicamente uma prisão. Não sei se você já imaginou esse tipo de situação ou talvez sonhou com isso, que você um dia será libertado por seu companheiro perfeito, mas sonho e realidade são duas coisas distintas. Você eventualmente estará pronto para nossa cópula, e pode até ser mais rápido do que você imagina. Até então, vamos passar algum tempo conhecendo uns aos outros. O coração de Ikari afundou ao ouvir as palavras de Draco. Mais uma vez, ela os entendeu de uma forma diferente da que Draco pretendia. Ela sentiu que ele estava zangado com ela e rapidamente perdeu o interesse. Afinal, ele tinha Eva, Home e todos aqueles servos para se entregarem a ele. Ela, que estava hesitante, provavelmente era apenas uma das muitas com quem ele poderia passar o tempo. Esse era o problema da ingenuidade. A ingenuidade costumava vir acompanhada de baixa autoestima e isso gerava muitas inseguranças no coração do indivíduo. Mesmo que Ikari fosse uma beleza parecida com Eva, com o tipo de proporções corporais que combinavam com o gosto de Draco, ela se sentia mediana comparada a ele. Afinal, ele era um dragão negro e um aventureiro imortal com tantas conquistas no pouco tempo que esteve aqui. Ele tinha ainda mais potencial do que alguns de seus irmãos, que eram quase dragões de nível Deus. Não houve cura imediata para isso. Só o tempo faria Ikari desenvolver autoconfiança, pensamento objetivo e um comportamento sereno.
Muitas pessoas no mundo real sofreram com isso quando se tornaram conscientes da sociedade do sexo oposto. Até Draco foi vítima disso. Antes de conhecer Eve e se tornar uma entidade cheia de ódio, ele era um perdedor covarde e inseguro que escondia sua dor brincando e agindo descaradamente. Depois de experimentar tudo isso, ele naturalmente se tornou mais maduro e criou a pessoa equilibrada que vemos hoje. O ditado "a experiência é o melhor professor" não era o discurso ocioso de um louco. Draco levou Ikari embora, e algumas piscadas depois, eles estavam no Guildhall. Ele decidiu apresentá-la a Eva, Roma, Kyung e outros membros importantes da guilda. Ele estava hesitante em mostrar o local a Ikari, pois sua beleza física estava no mesmo nível de Eva. No entanto, a diferença fundamental era que o corpo de Eva era curvilíneo, mas tinha proporções baixas. Ikari, porém, era curvilínea e tinha proporções robustas, então ela era o pacote completo. Ela não tinha o efeito mental da herança de Eva, então, ao contrário de Eva, que fazia aos outros adorá-la e odiar a ideia de manchá-la, Ikari poderia incutir luxúria e direcionar intenções cobiçosas. Draco apareceu em sua super mini sala de mundo pequeno e convocou Eva, Roma e os 5 generais, bem como o resto de seus membros principais. Draco se virou para Ikari. Vou apresentar-lhe algumas pessoas importantes, incluindo Eva e Roma. Deixe-me saber o que você pensa deles quando os vir. O coração de Ikari estremeceu ao ouvir isso e ela foi sufocada pela ansiedade. Ela não conhecia outra pessoa há muito tempo e estava apenas se acostumando com Draco. Ter que se apresentar a um bando de estranhos importantes foi um verdadeiro teste para sua mente, mas ela fez o possível para se recompor. Ela sentiu que já havia falhado com ele 2 vezes, a primeira quando hesitou em responder sua pergunta sobre seu período de gestação e a segunda quando hesitou em compartilhar sua primeira vez com ele. Ela decidiu não decepcioná-lo pela 3ª vez hoje, embora tal coisa não importasse para Draco. Roma foi naturalmente a primeira a chegar, seguida por Rivetingnight por menos de uma fração de segundo. Levaria um pouco mais de tempo para os membros principais se reunirem, então ele decidiu apresentar Ikari a esses 2 agora. Talvez fosse melhor apresentá-los primeiro a ela em menor quantidade. Eva, Roma, esta é Ikari Ryuzuki. Ela é um dragão branco e um dos últimos membros sobreviventes da raça dragão. Draco disse enquanto gesticulava para Ikari. Ikari reuniu coragem e fez uma reverência. Olá, Eva, Roma. Fui mantido longe da sociedade durante toda a minha vida, então posso cometer alguns erros. Por favor, seja paciente comigo se isso acontecer. Ikari sentiu que suas palavras eram muito boas, então ela queria ver a reação de Rivetingnight e Roma. No entanto, ela ficou chocada quando viu Rivetingnight jogar o capuz para trás e revelar o rosto mais lindo e simetricamente perfeito que ela já tinha visto. O que chocou ainda mais Ikari foi a excitação no rosto de Eva, quando Eva de repente correu até ela e agarrou seus ombros. Eva começou a sacudi-la para frente e para trás até que os olhos de Ikari giraram de tontura, enquanto gritava, bom. Ah ah. Perfeito. Perfeito. Bom. Ah ah. Ikari não sabia se ficava feliz ou com medo que a alma gêmea de Draco estivesse tão feliz e satisfeita com sua existência. Draco já havia descrito detalhadamente a personalidade de Eva, então ela tinha uma ideia do que esperar. No entanto, Ikari subestimou claramente a insanidade de Eva. Qual esposa ficaria tão animada em ver o marido trazer ainda mais esposas para casa? Eva continuou a provar que estava muito longe do normal para entender usando o bom senso. Roma, porém, apenas observou Ikari com um sorriso. Ela havia aprendido seu lugar como serva de Draco, então quem quer que ele trouxesse para casa não cabia a ela julgar. Enquanto Eva os aprovou, Roma também o fez. Ela nem era candidata a esposa, honestamente, ela era mais como uma concubina, na melhor das hipóteses. Ela estava ciente e concordou com isso, já que Draco havia explicado isso explicitamente antes de tirar sua virgindade. Logo, os outros membros vieram e viram Ikari. Depois de conter o choque e a inveja, eles também cumprimentaram Ikari e reconheceram sua presença na guilda. Draco não disse a eles que ela era uma dragonesa, pois isso era uma revelação muito grande. Ele apenas disse que ela era uma curandeira do elemento luz de uma raça única que jurou lealdade a ele. Depois disso, ele acomodou Ikari em seu quarto. Eva partiu para continuar o treinamento dos membros do Umbra para a guerra de guildas. Roma ficou para ajudá-lo, enquanto Kyung-ki nunca se preocupou em aparecer.
Draco pegou as várias armas e peças de armadura da Sublime Note 1. O segundo vice-mestre da guilda coletou centenas de milhares deles, enchendo sua super mini sala mundial com eles. Eles formaram colinas sobre colinas que se estendiam ao longe, confundindo enormemente os ciganos. Como Draco deveria lidar com tudo isso? Draco, porém, tirou todos os seus cristais de éter e ergueu a mão grandiosamente. Imbuir. Guild Wars capítulo 143, R18, A Paixão de Roma Nuble Notas. Sim, mais um capítulo mais 18. Paciência. Deixa aí nos comentários se eu deveria pular esses capítulos. Uma enorme tempestade irrompeu na super mini sala do mundo quando os cristais de éter se quebraram. Eles se transformaram em uma névoa de energia azul esverdeada que girava no ar com força palpável, o suficiente para incutir medo em qualquer ser senciente. Roma sentiu seu coração apertar ao contemplar aquela visão horrível. Todo aquele mundo. Não, a energia etérica em um só lugar era terrivelmente assustadora para ela, mesmo ela sendo uma praticante de magia. Quando Draco gritou em Pui, a energia etérica rugiu e correu para as colinas de itens como um dragão enrolado, dividindo-se em fluxos para penetrar em cada pilha. Esta energia etérica sufocou cada pilha com sua cor brilhante e sedutora, afundando-se lentamente cada vez mais a cada segundo que passava. Roma ficou pasma com isso, pois nunca tinha visto tanta magnificência em sua vida. Para mover tanto mundo. Não, a energia etérica, era necessário não apenas um elevado estado de ser, mas uma técnica realmente boa no gerenciamento de tais energias. No entanto, mais uma vez Draco fez tudo parecer fácil. Roma não pôde deixar de sentir um estranho orgulho crescendo em seu peito. Ela se virou para Draco para contemplar o poder de seu mestre, apenas para ficar pasma ao ver o estado em que ele estava. Draco parecia estar tentando empurrar para fora um cocô com metade do tamanho de seu corpo. Todas as veias de seu corpo estavam saltando e sua córnea, geralmente branca, estava vermelha e cheia de vasos sanguíneos visíveis. Todo o seu corpo tremia como se ele estivesse sentado em um vibrador gigante, em sua boca estava aberta em um rugido silencioso durante todo esse tempo. Que piada! A energia etérica foi tão fácil de brincar? Só porque ter uma origem da fonte dracônica de rank supremo lhe deu direitos de administrador para a energia mundial, não significa que você poderia brincar com o irmão mais velho daquela forma de energia especial. A energia etérica era uma energia mundana extremamente condensada que se tornou uma substância ligeiramente diferente, mais densa e muito mais potente. Caso contrário, qualquer um que pudesse mover a energia mundana gastaria todos os seus momentos de vigília refinando a energia etérica e não precisaria de uma habilidade passiva como a raça número 3 dos dragões. Ao mesmo tempo, se a energia etérica fosse tão fácil de controlar, assim como a energia mundana, como poderia o seu valor ser tão alto? Afinal, a energia mundial era praticamente como ar, estava em toda parte, apenas em quantidades diferentes. Se sim, por que Draco escolheu imbuir todas as peças do equipamento de uma vez, sabendo que ele só poderia controlar um punhado de energia etérica como um dragão negro de classificação suprema e um meio Ultima Assunte para arrancar? Como ele claramente trabalhou com cristais de éter em sua vida passada, francamente, desta vez deveria ser muito mais fácil. No entanto, o idiota fez tudo de uma vez, em vez de fazer um de cada vez, para manter um melhor controle. Então agora ele estava prestes a explodir todas as suas veias e órgãos devido ao estresse intenso. Se não fosse pela massa negra que estabilizou seu corpo com força em troca da energia da linhagem, ele teria explodido logo no início. O processo de imbuição não demorou muito, mas foi uma eternidade torturante para Draco. Demorou mais de 3 horas para o processo terminar, e Draco morreu 9 vezes ao fazê-lo, já que ele não conseguia se mover enquanto fazia isso e Roma não recebeu nenhuma poção do beijo do anjo para segurar. A cura instantânea não ajudaria muito, já que este não era exatamente um tipo de dor quantificável e Roma estava preocupado demais para deixá-lo sozinho para conseguir ajuda. O lado bom é que ele estava fora de combate no que era considerado uma zona segura, então ele reapareceu exatamente onde estava. Graças ao selo da ilha de Avalon de Camelot, ele voltou como novo, como se o anterior tivesse sido apenas um clone. No entanto, isso também criou um ciclo problemático. Com ele reaparecendo quase imediatamente, ele não conseguiu fazer uma pausa. Era como carregar uma tonelada de pedra e, de repente, ser teletransportado de volta para baixo dela no momento em que você escapou.
Foi apenas um breve segundo de descanso antes que aquele peso esmagador atingisse seus ombros com ainda mais força. E para Draco, ele podia sentir suas entranhas comprimidas sob esse fardo. Quando finalmente terminou, Draco caiu no chão ofegante como um cachorro. Seu rosto estava cheio de horror, como se ele tivesse visto coisas que nenhum homem deveria ver em suas vidas mortais. Ele prometeu solenemente nunca testar seus limites assim. Antes de perder a consciência, Roma correu até ele e ajudou Draco a se levantar, ainda trêmulo. Ela o levou até a área de banho do super mini mundo pequeno, que tinha o trio dourado de banho de cachoeira, sauna e fonte termal. Roma colocou Draco na sauna primeiro e cuidou dele. Como Draco já havia retirado sua armadura, ele estava nu com apenas uma toalha em volta da cintura, que Roma havia enrolado para ele, corando. Depois de deixá-lo se aquecer um pouco, ela o levou para a banheira de cachoeira e o colocou embaixo dela. A altura da cachoeira era muito baixa, então a força da água era relativamente moderada. Draco pareceu acordar enquanto Roma lavava suavemente seu torso, seu corpo também nu e nu sob a água. Seus movimentos eram lentos e gentis enquanto ela descia lentamente por seu físico. A respiração de Roma foi abafada pelo barulho da água batendo em seus corpos. Ainda assim, Draco foi esperto o suficiente para ouvi-lo ofegar enquanto sua excitação aumentava. Roma estava muito imersa no que fazia e, portanto, ainda não tinha percebido que Draco havia se recuperado um pouco. Ela estava muito perdida em seu desejo. Suas mãos desceram até alcançarem o membro de Draco, e ela usou o pretexto de lavá-lo para agarrá-lo suavemente. As mãos dela começaram a mover-se para trás e para frente ao longo do seu eixo, sentindo suavemente a sua pila de uma forma muito contente. Era como se ela estivesse tentando saborear a sensação de segurar aquela coisa dura e quente o máximo que pudesse. Draco estava duro como uma rocha devido ao toque suave em seu corpo e ao calor da sauna, então Roma aproveitou isso para desabafar sua luxúria. Suas palmas macias seguraram a ponta do pau de Draco e o acariciaram suavemente, o que tecnicamente parecia que ela estava tentando limpá-lo adequadamente. Roma estava tão envolvida em seu desejo que não percebeu a expressão estranha no rosto de Draco, e o fato de que ela estava fazendo sons estranhos baixinho. Roma ergueu as mãos e começou a palpar o corpo compacto e robusto de Draco, seu abdômen parecendo leve ao tocar seus músculos. Sua luxúria aumentou ainda mais e ela sentiu o calor crescer entre suas pernas. Draco permaneceu em silêncio durante todo esse tempo, permitindo que Roma se aproveitasse dele. Ele se sentiu um pouco mal porque, além do momento em que tirou a virgindade dela, ele não teve tempo de saciar os desejos sexuais de Roma, levando a sua atual frustração. Ele planejou semear ela, mas isso seria em breve. Com a chegada da Guerra de Guildas, seu tempo estava reservado. Ele teve que reabastecer o número de poções Angelskis disponíveis, fabricar novas poções épicas e forjar equipamentos épicos com Mjolnir. Tudo isso teve alguma dificuldade, mas o principal custo foi o tempo, um bem raro que Draco começou a valorizar cada vez mais à medida que seu prato começou a se encher de tarefas e coisas para fazer. Roma aumentou seu ritmo enquanto sua respiração se tornava cada vez mais áspera, uma leve névoa de desejo escapando a cada respiração ofegante. Ela começou a acariciar o membro de Draco enquanto a outra mão descia até sua vagina, esfregando-a lentamente. Ela tremeu ligeiramente ao fazer isso, e seu aperto no pau de Draco aumentou ligeiramente. Roma começou a esfregar suavemente a sua vulva no início, mas a força e o impulso aumentaram à medida que o prazer começou a crescer. Apesar de acariciar o pau de Draco, ou melhor, por causa disso, ela foi capaz de intensificar seu próprio prazer quando enfiou um dedo em seu canal. Roma gemeu levemente quando começou a se dedilhar enquanto masturbava Draco, seus dedos esfregando seu ponto G que Draco descobriu quando tirou sua virgindade. Esfregar aquele local foi como enviar eletricidade da vagina para o cérebro, fazendo com que ela mexesse a bunda redonda quando realmente começou a senti-la. Roma trouxe outro dedo para esfregar o clitóris, exibindo a força de sua habilidade passiva de flexibilidade, geralmente inútil, já que ela foi capaz de continuar esfregando o ponto G e o clitóris ao mesmo tempo para produzir uma sensação poderosa. Draco sentiu os seios dela esfregando suas costas, e os mamilos duros dela fizeram cócegas nele levemente. Como os ciganos tinham seios mais redondos e cheios, em oposição aos do tipo longo e alegre, pareciam firmes e abundantes. Draco não gostava muito de seios,
Mas tinha que admitir que era ótimo sentir um par de seios esfregando suas costas, por mais bizarro que fosse. A punheta de Roma tornou-se um pouco menos habilidosa à medida que ela perdia o controle de si mesma. Seu orgasmo estava crescendo e prestes a atingir um ponto sem retorno. Então esfregar o pênis de Draco tornou-se menos um ato para agradá-lo, e mais um para alimentar seu próprio orgasmo. Os dedos de Roma ficaram mais rápidos quando ela sentiu seu próprio clímax chegando, e seu corpo estremeceu fortemente por uma fração de segundo. Então ela gritou enquanto liberava sua chuva dourada, seu aperto no pau de Draco apertando e depois afrouxando enquanto ela esguichava sua frustração sexual acumulada na semana passada. Draco ficou sentado desajeitadamente enquanto ela descia do clímax. Ele queria fingir que ainda estava desmaiado para evitar a situação embaraçosa que aconteceria a seguir, mas fazer isso apenas tornaria as coisas difíceis no futuro. Então, quando Roma viu que Draco estava ciente e tinha um sorriso amargo no rosto, ela congelou por um segundo. Seu coração caiu no estômago enquanto ela se sentia péssima, com suas bochechas adquirindo uma cor vermelha beterraba. Roma abriu a boca várias vezes para explicar, mas não conseguiu dizer nada. Realmente, o que ela deveria dizer para justificar o que fez? Draco percebeu o dilema dela e decidiu dar-lhe um meio de fuga. Você se sente melhor agora, Roma? Roma abaixou a cabeça e respondeu quase baixinho. Sim. Draco assentiu e se levantou, colocando Roma também de pé. Ela olhou para ele com um pouco de surpresa e ele sorriu para ela. Vamos nos limpar. Roma assentiu e permitiu que Draco limpasse seu corpo nu enquanto ela fazia o mesmo com o dele, seu rosto ficando ainda mais vermelho quando percebeu que o membro dele ainda estava duro como pedra. Roma não era avessa a tomar a iniciativa, mas ela tinha acabado de se aproveitar de Draco, então ela não tinha certeza se estaria tudo bem em levar as coisas para um ângulo sexual ainda. Draco, porém, percebeu a linha de pensamento de Roma e se divertiu. Maria lhe ensinou algo que a maioria das mulheres nunca dizia aos homens. Ela havia destruído o mito de que as mulheres não sentiam luxúria de uma vez por todas. Segundo ela, as mulheres sentiam luxúria tanto, se não mais forte, do que a maioria dos homens. Elas tinham aprendido desde tenra idade a escondê-la melhor e usar sinais obscuros para insinuá-la. O que separava os filhos da puta bem-sucedidos dos caras legais que terminavam em último lugar não era apenas sua personalidade e tenacidade, mas suas diferentes habilidades para compreender essas dicas obscuras. Draco carregou Roma em seus braços e a levou para a super mini sala do mundo pequeno. Ele gentilmente a colocou em uma cama no quarto e abriu suas pernas. Aliás, Roma mordeu o lábio quando a cor de seu rosto ficou mais clara devido à sua excitação e ansiedade. Ela finalmente ficaria grávida. A Roma estava ansiosa por isso por 3 razões. A primeira foi devido ao seu amor por Draco. Roma sentiu que ter um filho com ele seria uma prova de sua conexão no sentido mais verdadeiro e ela não seria apenas uma serva para Draco desabafar sua luxúria. A segunda razão foi devido à lealdade dela para com ele. Como ele queria ter um filho com ela, era seu dever realizar seus desejos e torná-los realidade. Esta foi uma mistura de interferência do sistema, já que ela era uma serva mística e o vínculo da alma. A razão final e mais importante foi ter uma família novamente. Depois de perder o irmão, a mãe e todos os ciganos do Vale Four Point, Roma se tornou a última de sua espécie. Ela definitivamente não era a última cigana em todo o mundo Bondless, mas sentia que era, já que sua tribo era distintamente única. Somente sua tribo tinha o costume de ter uma linhagem rainha-mãe adepta das artes místicas. Se Draco a engravidasse, ela seria capaz de continuar lentamente e reviver sua linhagem de ciganos, mas isso era para o futuro. Ela estava ansiosa para ter uma família. Assim, quando Draco pressionou sua vara na entrada do canal dela, o rosto de Roma brilhava de amor e felicidade enquanto ela olhava para Draco. Ela segurou seu rosto suavemente e olhou diretamente em seus olhos enquanto seu pênis empurrava em suas dobras mais uma vez no que tinha sido uma semana ou mais. Desta vez não houve dor, apenas prazer. Roma gemeu quando Draco empurrou todo o caminho em seu canal, parando antes de atingir seu colo do útero. Ela não podia evitar apertar o pau dele que estava dentro dela com força enquanto se sentia cheia até a borda. Roma esfregou a barriga e comentou levemente, posso sentir você até aqui. Draco riu e se afastou lentamente. Certamente posso ir mais fundo se você quiser, mas tem certeza de que consegue lidar com isso? Roma riu levemente. Eu não posso. Por favor,
Vá com calma comigo, Draco. Draco sorriu e empurrou de volta para Roma lentamente, balançando a cabeça enquanto se lembrava da sensação particular de fazer sexo com Roma. Seu canal era extremamente flexível e era capaz de se dobrar e se mover de maneira perfeitamente alinhada com suas estocadas, bem como com qualquer posição em que ele a colocasse. Draco lembrou que tanto ele quanto Roma compartilhavam a habilidade passiva flexibilidade, e ele estava ansioso para abusar desse fato. Ele levantou-se e levantou o rabo de Roma para o ar, fazendo com que todo o seu corpo se torcesse num ângulo estranho que pareceria difícil de conseguir. Ele então se curvou estranhamente, como se estivesse andando de moto deitado de bruços. Ele então empurrou de volta para dentro dela e começou a empurrar mais uma vez, mas percebeu que desta vez parecia extremamente diferente. O prazer que sentiu ao penetrar em Roma dessa maneira foi mais forte do que o normal. Roma era o tipo de rapariga extremamente sensível e propensa a ejacular facilmente. Ela já tinha sido assim na primeira vez e essa característica foi fortalecida por seu amor por Draco, o Soul Bond, e seu próprio desejo reprimido. Enquanto o pau de Draco atingia vários pontos diferentes do que ela normalmente sentia nas posições tradicionais, seus olhos estavam bem abertos e esbugalhados enquanto ela aceitava as sensações selvagens que percorriam seu corpo. Draco também não conseguia entender como fazer isso em um estilo diferente poderia parecer tão diferente. Suas estocadas tornaram-se cada vez mais rápidas enquanto ele sentia seu abdômen esquentar. Apesar de ter uma resistência sexual respeitável, ele se viu ofegante como um cachorro enquanto ela penetrava cada vez mais fundo na vagina apertada de Roma. Roma não podia evitar apertar o pau de Draco enquanto ele continuava a golpeá-la rudemente, seus gemidos aumentando em volume e ritmo. Ela tentou desacelerar sua rápida inserção enquanto estava sendo lentamente dominada, mas isso piorou as coisas, pois ela podia sentir seu pau duro esfregando seu canal ainda mais forte do que antes. Roma estremeceu quando uma substância esbranquiçada escapou de seu canal em grandes quantidades enquanto Draco continuava a bater nela com força. Ela gritou enquanto a substância branca continuava a cobrir o pau de Draco com sua cremosidade espessa. Roma teve um orgasmo diferente do típico esguicho de xixi, que era a maneira mais conhecida, e geralmente considerada a única, de atingir o orgasmo para uma mulher. Draco sentiu a lubrificação do canal dela aumentar repentinamente, o que tornou sua penetração mais suave e a fricção mais prazerosa. Nem mesmo 3 minutos depois de Roma chegar, Draco se viu atingindo seu limite ao sentir seu orgasmo começar a crescer. Draco desejou que sua massa negra convergisse em seus testículos enquanto o sêmen começava a subir por seu eixo. Ele usou 10% de sua fonte de linhagem para fortalecer seu sêmen. Como tal, a cor mudou de cinza claro, já que seu sêmen também tinha uma grande quantidade de genes Ultima Sunt, para preto fino. Este líquido foi injetado no útero de Roma enquanto Draco empurrava seu pau até o colo do útero dela quando ele ejaculou. Ele disparou todo o seu esperma naquela posição bizarra, permitindo que tudo entrasse diretamente no útero dela. Roma congelou e tremeu ao sentir aquele sêmen tirânico entrar em seu útero, com sua vitalidade infinita e porte arrogante. Draco saiu dela com um leve estalo, mas nenhum sêmen saiu do canal de Roma desta vez, já que a fonte da linhagem garantiu que ele fosse mantido dentro. A massa negra permaneceria viva por 3 dias, que era o tempo de vida de um espermatozoide, e aguentaria os primeiros estágios da gravidez na construção do corpo da criança. Roma continuou a tremer na cama enquanto o esperma de Draco continuava a devastar suas entranhas e, eventualmente, ela não conseguiu se conter enquanto gritava e agarrava os travesseiros sob sua cabeça. Uma chuva de ouro testada e comprovada saiu dela enquanto ela gozava pela segunda vez, caindo na cama fracamente, com os olhos caídos. A última coisa que ela viu antes de adormecer foi o sorriso gentil de Draco. Roma sentiu-se confortada com isso e seus sonhos foram extremamente agradáveis enquanto ela descansava. Draco cobriu Roma com um cobertor e coletou todo o equipamento na super mini sala do mundo pequeno, não em seu inventário, mas no armazém da guilda. Ele enviou uma mensagem ao Sublime Notion para distribuí-lo aos legítimos proprietários enquanto ia ao quarto de Eva. Lá ele viu Hila brincando com alguns brinquedos feitos de energia mundial. Quando o pequenininho viu, seus olhos brilharam e ela correu com pura alegria na voz. Papai. Draco riu e pegou Hila nos braços antes de girá-la, para grande diversão da jovem.
Ele recuou a parte de metal de sua armadura para dentro de seu corpo, deixando as seções de tecido lá. Ele beijou suavemente as bochechas rechonchudas de Hila e falou com ela com uma voz infantil. Como está minha garotinha, hein? Hein? Hila, porém, não ficou impressionada com suas brincadeiras. Ela poderia ser uma criança pequena, mas também era uma deusa da origem e era um pouco mais madura do que seus colegas devido a isso. Draco só conseguiu rir de vergonha ao ver a expressão cética de Hila. Ser pai não foi fácil. Nota do autor: a Amonuário Dia de Val nos atingiu novamente. Para meus irmãos na multidão sem ninguém para amar, Pamela, sua palma, sempre estará ao seu lado. Eu forneci o molho, agora você deve fazer o trabalho. Guild Wars capítulo 144, Perspectivas. Kyong que atravessou um reino especial que não poderia ser localizado em nenhum mapa disponível do Boundless. O reino era um lugar de noite eterna, com apenas uma lua falsa iluminando o céu escuro. Havia algumas estrelas aqui e ali no céu pontilhado, e a terra estava coberta de grama exuberante e árvores infinitas. Muitos rios, lagos e corpos d'água refletiam o lindo luar. Não importa para onde você olhe, as presas são abundantes. Veados, ovelhas, alces e muito mais. Francamente, era o reino dos sonhos para qualquer animal predador que gostasse de caçar. Kyong que caminhou por este reino sem qualquer sinal de admiração ou excitação em seu rosto. Para variar, o geralmente desavergonhado leão parecia incrivelmente sério e solene neste momento. Todas as presas deste reino bizarro fugiram quando notaram, gritando de terror e alertando seus irmãos. Alguns congelaram no lugar enquanto se curvavam com as pernas tremendo, como se tivessem visto seu rei. Ou mesmo seu deus. Kyong que ignorou todos eles enquanto se dirigia direto para o centro deste reino, passando por uma trilha sinuosa trilhada por cascos e patas de vários animais. Eventualmente, ele alcançou um pequeno monte cercado por vários animais predadores. A maioria deles pertencente a membros da família dos grandes felinos. Todos eles eram mulheres, com corpos elegantes e casacos de pele brilhantes. Em termos humanos, havia todas belezas excepcionais com corpos curvilinos. Kyong que passou por eles sem perder um momento olhando para nenhum deles. Por outro lado, todos ficaram incomparavelmente atordoados e assustados ao vê-lo. A expressão em seus rostos fazia parecer que tinham visto um fantasma. Porém, ninguém poderia ficar mais atordoado do que o dono deste estranho reino que estava no topo do monte. Uma fera poderosa. Que era uma versão recortada e colada de Kyong Ki. A mesma crina, a mesma pelagem, os mesmos olhos, tudo igual. O viajante Kyong Ki sentou-se de cócoras e cruzou os braços, cumprimentando o dono desta masmorra mundial que formava seu próprio reino. É bom ver que você está bem, Kyong Ki. Nome: Kyong Ki, monstro de classificação geral, chefe mundial, nível 325 HP, 150 bilhões 150 bilhões. Em outro canto do mundo, um jogador com um corpo grande e robusto cortou um monstro com o dobro do seu tamanho em dois com sua espada larga. Ele tinha pele bronzeada, uma barba um pouco atarracada, mas o aspecto mais notável sobre ele eram seus olhos vermelhos que aparentemente perfuravam quem quer que ele olhasse. Seu cabelo estava na altura dos ombros e tinha um traço sedoso com sua cor marrom avermelhada. Ele usava uma pesada cota de malha cor de bronze com uma capa grande e grossa atrás dele. Francamente, ele parecia um herói bonito, especialmente com sua espada larga pendurada no ombro e a carcaça de seu inimigo sob seus pés. Os membros do seu partido olhavam para ele com adoração e respeito, os companheiros desejando poder ser como ele e as garotas entre eles sentindo que ele seria o namorado ideal. Este homem era o Lorde local. Ele alegremente absorveu os olhares de adoração de seus espectadores e sorriu. Ele não esperava menos deles depois de mostrar suas proezas, especialmente porque este era um monstro de tenente rank abaixo dele. Tudo isso foi resultado de skill. O Lorde local tinha muito pouco disso, especialmente nesta época. Mesmo na linha do tempo anterior, Local Lord ficou em 35º lugar em termos de habilidade, enquanto Draco e Eve estavam em 1 e 2. Em termos de poder bruto, porém, Draco e Lorde local estavam um tanto empatados. Embora depois de dominar o controle a vantagem estivesse com Draco. O Lorde local foi colocado oficialmente em 5º lugar, logo depois de Draco e Eva que ficaram em 3º e 4º. Isto se deveu unicamente aos aspectos tirânicos da linhagem Pangu, que era famosa pela força física,
invulnerabilidade e regeneração incomparável. A linhagem Pangu tinha 3 heranças: a herança do Deus primordial, a herança do primogenitor e a herança do Rei imortal. A herança do Deus primordial era a razão pela qual a linhagem Pangu era mais conhecida. Membros com essa herança foram capazes de exibir níveis de força que variavam de acordo com a concentração de sua linhagem sanguínea. O mais fraco poderia ser 2 vezes mais forte que o homem mais forte do mundo, e o mais forte quase poderia estar empatado com um certo super-herói cuja única fraqueza era uma rocha cósmica. Junto com isso veio a imunidade a elementos como frio e calor. A herança primogenitor foi a parte de Pangu que foi romantizada na mitologia. Essa herança permitiu aos membros da linhagem Pangu criar avatares e formas elementares para lutar por eles ou até mesmo agir de forma autônoma, com maior concentração de linhagem. Em teoria, era semelhante à criação de golems. Todos poderiam fazer isso com a ajuda do elemento terra. Os mais fortes poderiam usar o elemento água, com apenas um punhado capaz de criá-los a partir do fogo. Somente o próprio Lorde local poderia fazer golems de vento do próprio ar. A herança do Rei Imortal não tinha poder ofensivo, mas possuía a defesa final. Os membros da linhagem com esta herança eram muito difíceis de matar, sendo ainda piores que os mestres do controle. Dependendo da pureza de sua linhagem, eles poderiam passar de resistentes a cortes leves a imunes a foguetes em colisões frontais. Eles também possuíam vitalidade e regeneração infinitas. Mesmo que você conseguisse derrotar um deles até o fim de sua vida, eles ainda acabariam se recuperando e recuperando o vigor total, com os mais fortes sendo capazes de fazê-lo bem diante de seus olhos. Foram essas 3 heranças que permitiram que a linhagem Pangu se destacasse das demais, ficando no topo com as linhagens Lúcifer e Amaterasu. Draco e Eva foram abençoados com 95% e 80% de pureza de linhagem antes de sua cópula e recuperação. O Lorde local tinha 90% de pureza na linhagem Pangu, o que o colocava um pouco abaixo de Draco e bem acima de Eva. Se alguém abrisse seu corpo, descobririam algo semelhante à massa negra de Draco e à massa branca de Eva que compunha seu corpo biológico, só que o dele era de cor bronze. O Lorde local tinha muito poder bruto, defesa abominável e regeneração desumana a seu favor. No entanto, seu ponto fraco era que ele tinha grande dificuldade em dominar as respectivas habilidades e técnicas de qualquer forma de combate. Não foi só ele, mas todos os membros de sua linhagem, originados desde o próprio Pangu. O Lorde local ainda não havia se juntado a nenhuma guilda, pois era relativamente novo no jogo. No momento, ele estava se esforçando para alcançar o nível 10 e estava ansioso para se juntar à guilda Umbra que parecia estar na moda. Assim que o fizesse, ele chegaria ao topo, massacraria o atual líder da guilda, pegaria sua mulher e ficaria no pico do Boundless. O Lorde local sorriu ironicamente ao imaginar seu futuro glorioso e virou-se para os membros do seu partido com um sorriso genial. Sinto muito por tomar todas as medidas, meus amigos, mas prefiro ser eu a morrer em vez de todos vocês, se alguma coisa acontecer. Eles pareciam emocionados. Foi exatamente assim que o Lorde local se comportou até agora, desde que formaram um grupo com ele. Ele sempre correria para o perigo e usaria seu corpo para protegê-los, agindo como uma combinação perfeita de tanque e causador de danos. Uma das clérigas baixas e de pele clara balançou a cabeça e falou suavemente. A culpa não é sua, Lorde local. Somos nós que continuamos arrastando você para baixo e nos beneficiando de sua bravura. Um dos outros caras também entrou na conversa. Nunca teríamos sido capazes de derrubar tantos monstros sem perdas se não fosse pela sua ajuda. O Lorde local esfregou a nuca com um largo sorriso. Vocês têm línguas tão doces, caramba. Tudo bem, vamos continuar limpando algumas masmorras para que possamos alcançar o nível 10 juntos. Os membros do seu partido aplaudiram ruidosamente. Alguns achavam que o Lorde local era um grande sujeito, enquanto outros achavam que ele era apenas um tolo trabalhando para seu próprio benefício, mas todos exibiam o mesmo sorriso cordial. Ainda assim, o Lorde local também zombou dos idiotas que estavam com ele anteriormente. No momento em que atingisse o nível 10, ele não precisaria mais desses companheiros. Os caras seriam mortos e brincariam com essas garotas. Afinal, já começava a se espalhar a notícia de que não havia proteção real para os jogadores por parte da IA. Todo mundo que estava jogando estaria correndo um risco. Como tal,
Ele os conduziu por mais algumas masmorras nas próximas horas até que todos recebessem um determinado anúncio. Anúncio regional do reino de Sturgiaveng e o Myriad Cards e Lorebinders adquiriram a chave para o abismo. O evento Abisso foi desbloqueado. Anúncio internacional do continente Cariug e o Myriad Cards e Lorebinders adquiriram a chave para o abismo. O evento Abisso foi desbloqueado. Anúncio ilimitado para todo o sistema Guild Myriad Cards e Lorebinders adquiriram a chave para o abismo. O evento Abisso foi desbloqueado. O Lorde local assistiu a isso com interesse. Qualquer que fosse esse evento do abismo, ele definitivamente participaria e veria do que se tratava. Se as recompensas fossem boas, ele poderia até chegar ao poder rapidamente. Depois que Local Lord atingiu o nível 10, ele se virou para os membros do seu grupo que estavam em torno do nível 5 a 7 com um grande sorriso no rosto. No entanto, todos eles sentiram que algo estava errado com a maneira como ele olhava para eles, então seus arrepios aumentaram. Mas não fez diferença. O Lorde local foi capaz de matar todos eles com o menor toque. Os homens foram mortos em poucos instantes, deixando vivas apenas duas meninas, o clérigo baixo e bonito e outro ladrão alto e esbelto. Ambos foram capturados pelo Lorde local e arrastados para um arbusto obscuro próximo, em meio a gritos. Logo aqueles gritos se transformaram em lamentos e depois em choro, antes de chegarem ao fim. O Lorde local saiu dos arbustos com um suspiro de satisfação enquanto flexionava o corpo. Atrás dele havia dois corpos nus e trêmulos que pareciam machucados e machucados. Quando ele estava prestes a verificar as zonas da cidade, o local Lord viu um novo anúncio aparecer. Anúncio regional do reino de Sturgiaveng. A Guilda Umbra iniciou uma guerra de guilda contra as miríades de Catas e Lorebinders da guilda. Um novo subevento foi gerado, a Primeira Guerra de Guildas. Anúncio internacional do continente Cariu. A Guilda Umbra iniciou uma guerra de guilda contra as miríades de Catas e Lorebinders da guilda. Um novo subevento foi gerado, a Primeira Guerra de Guildas. Anúncio ilimitado para todo o sistema. A Guilda Umbra iniciou uma guerra de guilda contra as miríades de Catas e Lorebinders da guilda. Um novo subevento foi gerado, a Primeira Guerra de Guildas. Com um sorriso, o Lorde local pensou consigo mesmo: bem, eu sei o que fazer a seguir. Vamos ver o que uma guerra de guildas tem a oferecer. Ikari estava em seu quarto elegante e bem mobiliado no Guild Hall. Ela olhou através das janelas unidirecionais para o mundo exterior, observando o intenso tráfego humano e a atividade do lado de fora do prédio. Como a Umbra era um bolo quente, era natural que muitos jogadores fizessem fila para participar. Uma quantidade especialmente grande de pessoas ficou do lado de fora esperando que a Umbra abrisse o recrutamento de jogadores de combate de Tradiskill mais uma vez. No momento, o único recrutamento aberto era o dos servos, e aqueles que passaram não tinham permissão nem para entrar no Guild Hall. Tudo o que eles podiam fazer era realizar missões destinadas a jogadores servos e tentar subir de nível rapidamente. Assim como acontece com todas as posições na Umbra, sempre havia a chance de subir se alguém se esforçasse e se elevasse acima dos demais. Umbra tinha 2.500 jogadores de combate e 500 membros do Tradiskill, mas possuía quase 1 milhão de jogadores servos. A maioria desses servos não tinha talento em combate ou habilidade comercial, e seu uso era para fins diversos. Empregos. Ikari aprendeu tudo isso e muito mais com Sublime Notion, que gostou muito dela. A própria Sublime tinha acabado de sair há algum tempo, permitindo que Ikari ruminasse sozinha sobre seus pensamentos. Ikari se sentiu triste. Ela foi libertada de suas armadilhas e ganhou uma alma gêmea ligada a um dragão que era um dragão negro. Ela ganhou um novo objetivo para sua vida, que era reconstruir sua raça e trazê-los de volta ao esplendor. O atual Ikari deveria estar cheio de poder de luta e motivação, mas ela estava oprimida por seus próprios pensamentos problemáticos, que circulavam em torno de Draco. Ela sentiu que era um prejuízo para seu companheiro, mesmo tendo passado menos de 2 dias com ele. A questão era que um dragão negro não precisava necessariamente de um dragão branco, mas um dragão branco precisava de um dragão negro na maioria das vezes. O mundo era um pouco falho, pois a maneira mais rápida de ficar mais forte era matar outros, o que tornava as coisas difíceis para raças, classes como dragões brancos ou limancers progredirem sem a ajuda de outros. Ikari estava em situação ainda pior, pois conhecia muito poucas técnicas e habilidades de sua própria espécie. Durante a maior parte de sua vida, ela foi protegida por sua família,
Então as coisas que lhe foram ensinadas equivaliam a algumas habilidades defensivas e de cura, mas seu número total de habilidades não ultrapassava 10. O amor dos pais e irmãos, que não queriam envolvê-la na realidade deste mundo cruel, pensava que no futuro haveria algum tempo para ensinar a jovem, sentimento que agora lhe custou caro. No entanto, Ikari era muito ingênuo para entender as verdadeiras implicações de ser um dragão branco, uma das principais raças dracônicas, em um mundo sem dragões. Draco conseguiu trocar 23 poções da bênção do dragão, que permitiam que qualquer um que a consumisse ganhasse 50% da origem de um dragão de baixo escalão, por um baú do tesouro divino. O ovo de dragão que Draco atualmente tentou chocar era a geração de um dragão de fogo de baixo escalão e de uma serpente marinha de grau 7. As pessoas no leilão divino, no entanto, presumiram que era o ovo de um Ivern e de uma serpente marinha de rank 7 com 10% de chance de se tornar um dragão de baixo escalão. No entanto, aquele ovo atingiu o preço de 500 mil platina naquela época. Se Draco não tivesse usado seu status de VIP misterioso para suprimir a licitação, só Deus sabia a que nível ela teria chegado. A conclusão simples foi que no atual mundo Bondless, qualquer coisa relacionada aos dragões, desde que fosse apenas uma bugiganga capaz de dar a alguém o menor aspecto dos dragões, era extremamente e insanamente valiosa. Esqueça as coisas do último assunto. Draco estava em liberdade condicional com os deuses, e apenas seu filho com Roma poderia se beneficiar dos genes Ultima Assunte porque ela mesma tinha alguns. Se cada filho seu fosse parte Ultima Assunte, os deuses não enviariam um raio para matá-lo. Por esta razão, ele teria que ter cuidado ao ter outro filho com ciganos no futuro. Os deuses podem permitir que ele tenha um, mas mais do que isso foi apenas jogar roleta russa. Ikari não entendia seu verdadeiro valor como pessoa nem como dragão. Ela era extremamente ignorante sobre essas coisas e foi isso que a levou à preocupação e à negatividade. Ela suspirou enquanto olhava para fora, observando uma parte de seu corpo humanoide transformada enquanto ela permitia que sua cauda fluísse por trás dela. Suas asas também se abriram em suas costas, fazendo aparecer uma mulher dragão. Ikari balançou o rabo preguiçosamente e bateu as asas levemente com total tédio. Ela não sabia o que fazer, exceto esperar. Espere que Sublime volte, ou de preferência que Draco encontre tempo para sair com ela, já que ele não queria que ninguém além dele, Eve e Roma descobrissem que ela era um dragão por algum motivo. Mais uma vez, Ikari suspirou. Draco trouxe Hila para seu quarto e arrulhou-a gentilmente. Hila ficou muito mais amigável depois que Draco usou todos os truques do livro para fazê-la rir, e então continuou a satisfazê-la. Draco brincou com Hila por mais de 3 horas, até que o pequenino ficou cansado. Seus olhos começaram a cair quando ela sentiu sono, permitindo que Draco a colocasse para descansar em uma cama próxima. Draco sorriu e criou uma barreira de som ao redor dela, para que nenhum som que lhe fizesse pudesse perturbar seu descanso tranquilo. Depois de fazer isso, Draco pegou o Mjolnir e criou uma mini área de ferraria dentro de sua super mini pequena sala mundial. Estavam presentes uma forja, uma fundição, uma bigorna e uma grande bancada de trabalho. Draco respirou fundo e retirou alguns lingotes de ferro de seu inventário. Ele então os refinou em lingotes de ferro perfeitos após apenas 5 minutos. Um único minério demorou menos de 2 segundos para se transformar em um lingote. Quando os lingotes de ferro perfeitos foram lançados, ele passou para a fase de ação, pois os materiais de qualidade perfeita não precisavam de preparação adicional. Draco colocou os lingotes na forja para derreter e depois juntou o suficiente para fazer uma espada curta. Feito isso, ele ergueu um Mjolnir sobre o lingote e o manteve ali por alguns segundos. Draco hesitou. Esta seria a primeira vez que ele usaria um Mjolnir e, ao contrário de Pai da Deni, onde ele poderia controlar um pouco o processo com a transformação acontecendo no caldeirão, os lingotes seriam atualizados à força no momento em que o martelo encontrasse o metal. Se os lingotes se transformassem em algum reagente épico dominado e o despedaçassem, as lágrimas não seriam capazes de salvá-lo. A morte neste jogo parecia real, como qualquer outra coisa. Só porque Draco conseguia cerrar os dentes e resistir à dor da morte não significava que ele gostasse. Depois de ser morto 9 vezes ao imbuir tudo de uma vez, ele recuperou um medo adequado da morte como qualquer ser humano normal. Ele hesitou por um tempo antes de cerrar os dentes e bater o martelo com força total. O que quer que seja será. Vir.
Se você quiser matar o Papai Draco, o Papai Draco vai matar você também. Quando o Mjolnir colidiu com o metal, Draco congelou. Ele não conseguiu levantar o martelo porque uma luz branca iluminou o espaço entre a cabeça do martelo e a forma embrionária do lingote. A energia mundana invadiu o elo de ligação entre os dois itens, o que poderia cegar os olhos. O olho de Kaelo podia ver através de tudo, então esta luz não foi capaz de obstruir sua visão. Quando o fenômeno cessou, Draco percebeu que conseguia levantar o martelo mais uma vez. Quando fez, ele deu uma olhada no material para o qual o ferro havia sido atualizado e seu queixo caiu quando ele olhou para ele. O novo metal brilhava com a cor acinzentada do ferro típico, junto com o brilho brilhante de uma camada cremosa em toda a sua forma. Parecia forte e ameaçador mesmo na forma de lingote, e Draco sentiu-se intimidado por isso. Não importa o quanto ele quisesse derrubar o martelo, Draco sentia que o lingote iria retaliar se ele ousasse. Alto ferro, material classificação, épico uso, ferraria. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãs, Solen irmãos.